Cumprimento o presidente da mesa, o professor Henderson Fust, em nome de quem cumprimento a banca e também a todos os presentes nesta sala em que temos o grande desafio de discutir direito constitucional e as grandes e graves crises globais. Efetivamente é um grande desafio e o que acabamos de ouvir refere-se em grande parte a questões da forma com que a democracia é tratada. A rigor, o direito eleitoral trata do exercício do direito do voto, da organização de colégios eleitorais. Isso é forma. Eu me proponho aqui a apresentar uma abordagem substancial acerca de democracia, acerca da era inteligente ou era digital, acerca do mundo em transformação, que é o tema base lá deste evento acadêmico internacional. E assim começo dizendo que no momento em que a humanidade está submetida a 80 conflitos em todo o planeta, segundo organismos internacionais, onde 6 grandes nações, a maioria delas integrantes do clube atômico, estão praticamente em guerra com alguma outra grande potência, onde o boletim atômico que mede a pretensa a hora do juízo final e estabelece que nós estamos a 89 segundos do fim. Resta perguntar se não está na hora de nós falarmos mais da substância do que da forma, porque as constituições rígidas que permeiam todo o século XIX e XX, elas estão postas, mas e a base dessa sustentação? Como ficamos? É nisso que eu trago para os senhores aqui, rapidamente, já consumi 3 minutos aqui valiosíssimos, algumas observações. Primeiro, a crise contemporânea nasce basicamente com a crise causada pela era digital, a era da mídia ou a era da inteligência artificial. Inicialmente, tínhamos, antes de toda a polarização política no Brasil e no mundo, tínhamos no Brasil e fora do Brasil já as grandes questões de polarização social nos estádios de futebol com vítimas. Os hooligans ficaram famosos por esse papel de polarização do futebol, dos esportes, e de repente tudo isso que parecia algo ligado a certos segmentos adentrou a esfera política, partidária, econômica, social, cultural, a ponto de lembrarmos da velha máxima bíblica de que uma casa onde todos brigam, ela não se sustenta e por isso deve ser evitada. Assim é que podemos começar a abordar aqui a questão primeira. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, grandes pensadores europeus, inclusive americanos, concluíram que estávamos passando da era do antropoceno, a valorização do homem, para a era do plutoceno, a era do plutônio, a era nuclear, a era da destruição. Einstein disse que não sabia como ia terminar a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta certamente seria com paus e pedras. É nesse ambiente catastrófico que nós vemos no Brasil, com polaridades destrutivas em todas as áreas, como vemos em outros povos de grande dimensão e cultura no mundo, que nos resta perguntar, Quo Dominus, diria o apóstolo Pedro, voltando no caminho da Via Ápia em Roma. Quo Dominus, onde vamos, Senhor? Num quadro em que o direito, que é um construto social, ao lado dos deveres que tem uma natureza que estão mais ligados a uma natureza, a ordem natural das coisas, dos fatos. Onde nós vamos com toda essa crise? Essa crise começa a minar as bases da democracia, que é a busca do consenso social. Não temos capacidade de tolerar, perdemos a capacidade de buscar a compreensão do outro, perdemos a capacidade de conversar. A crise está instalada dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na universidade,
A universidade é o lugar onde mais nós deveríamos propiciar a divergência, o debate amplo, sem peias, a não ser aqueles de ordem moral, e olhe lá por moral que podemos identificar como limites dentro da universidade. O que nós temos na universidade, pelo menos no Brasil, posso falar, uma universidade totalmente conflitada. Não existe mais possibilidade de divergência naquele ambiente crucial que é a liberdade. E assim é que nós pensamos que nesse mundo em que, no século XVII, o Grosso dizia que a efetividade do direito internacional é a mesma efetividade de uma bala de canhão, como ficamos numa era em que os mísseis balísticos podem atingir qualquer lugar do planeta a qualquer instante e destruir qualquer um sem ninguém imaginar o que vai acontecer. Então eu não vim aqui trazer desesperança, eu vim aqui trazer uma constatação de que nós estamos realmente num momento muito difícil e que esse momento difícil vai ser superado como tantos outros que a humanidade já superou. Nesse aspecto, eu trago apenas como uma lembrança a obra do filósofo austríaco, muito controverso, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein teve uma carreira filosófica muito complexa. Todavia, a sua complexidade começa a mostrar que tem utilidade. Tem utilidade porque ele assenta a questão dos peixes, dos gatos e elefantes, para dizer que se nós fôssemos esses seres, certamente haveria uma justificativa para um desacordo profundo, e eu acrescento o desacordo como o contrário do acordo profundo, da gramática do acordo profundo. Mas o que me assusta, lendo Wittgenstein, é a sua atualidade, em que vivemos, como dizia ele nas investigações filosóficas, um momento em que estamos todos nascidos dentro do mesmo humus civilizatório, ou até dentro do mesmo lodo civilizatório como fonte de vida. E é aí que mora o problema. Nós temos para revelar que, na verdade, nós dizemos um acordo profundo e não um desacordo profundo, é que estados como o Brasil, ou quiçá a Península Ibérica, tem um forte viés conservador. E, ao menos no Brasil, posso falar que desde o século XIX, os nossos parlamentares, senadores do Partido Conservador votavam mais nos liberais, e os liberais votavam mais nos conservadores. Isso faz de nós todos levar a uma compreensão de que nós estamos num caldo de cultura ocidentalizado, que, não obstante as influências contemporâneas da cultura oriental, mantém-se íntegro, a exemplo dos partidos políticos do Brasil e, quiçá, no mundo. No Brasil, praticamente os 37 partidos que eu analisei, todos os estatutos são iguais. Não tem nenhum partido político do Brasil cujo estatuto seja diferente. Todos são iguais. Todos defendem democracia, todos defendem a república, todos defendem a economia de mercado aberto, todos defendem direitos humanos, todos defendem... Se juntássemos todos os partidos, fizéssemos um só, não faria diferença. Mas a minha preocupação é substancial. E é substancial porque disse Wittgenstein a uma carta dirigida a Sraffa, o grande economista italiano da primeira metade do século XX, que era seu parceiro de grandes debates filosóficos, já no mais tarde da vida de Wittgenstein, ele escreve para Sraffa, em 49, quanto mais velho fico, tanto mais eu percebo como é terrivelmente difícil para as pessoas se entenderem. E penso que alguém se engana acerca disso pelo fato de todos se parecerem tanto. Se algumas pessoas se parecessem com elefantes e outros com gatos e peixes, alguém não esperaria que eles se entendessem e as coisas pareceriam muito mais o que realmente são. Vogelin extrai deste trabalho de Wittgenstein uma ideia de desacordo profundo. Nós não precisamos ter desacordos profundos porque, na verdade, somos parte do caldo cultural, do mesmo processo civilizatório com todas as influências locais. Basta dizer, para terminar minha fala, que não podemos esquecer que após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos na década de 80, após o Consenso de Washington,
a formação dos blocos regionais econômicos. E nós vimos já na década de 90 a Guerra da Bósnia, a refluir a questão das nações que queriam preservar os seus valores, o seu meio cultural próprio, independentemente de comunidades da comunidade europeia, como o Brexit, que é um exemplo. Um minuto só, presidente, mais um minuto só, por gentileza. E outros países, como o Mercosul, que nunca vingou, né? Ou mesmo o NAFTA. Ou seja, nós vivemos, a partir da década de 90, e a Guerra da Bósnia é um dado da realidade, um retrocesso daquela ideia da comunidade planetária que tanto nos anima até hoje. Comunidade planetária, não da sociedade planetária. O planeta é um só. E, para concluir, eu gostaria de dizer que, no fundo desta vontade encoberta de todos os iguais que somos, e por isso o pluralismo não nos distingue, mas o pluralismo nos iguala naquilo que é a base do nosso caldo cultural, aquilo que é o humus da vida, do processo civilizatório, daquele lodo, que não é o lodo só fétido, mas é o lodo que também tem vida e produz vida. É nisso que nós precisamos cuidar. Cuidar para que o consenso, que é a base da legitimidade material da democracia, da autêntica democracia, seja preservada. E que, dentro do universo da mídia social, da era digital, da era da inteligência artificial, nós não percamos a compreensão de que, como diziam os gregos, a pergunta é o que interessa. A resposta, a máquina pode dar. Mas tudo isso é preciso estar atento e forte, como dizia o cancioneiro brasileiro, em música muito conhecida. Nesse aspecto, eu quero apenas concluir já com muito tempo, passando da hora, registrar. Vamos extrair o consenso, mas vamos lembrar, como dizia Alfred Smith, vice-presidente dos Estados Unidos da América, ministro da Justiça, político progressista. Os males da democracia se resolvem com mais democracia. Os males da liberdade, dizia Thomas Jefferson, se resolvem com mais liberdade. Os males do abuso da liberdade de expressão se resolvem com mais liberdade de expressão. É assim que nós podemos preservar a maior conquista da civilização ocidental dos últimos 2000 anos, depois do cristianismo, que é o regime democrático moderno, num Estado moderno e que se quer livre. E a sua primeira liberdade é a liberdade de expressão, não só na América do Norte, no Brasil e no mundo que nós estamos nessa mesa aqui contemplados. Eu agradeço a todos, inclusive, presidente, peço desculpa pelos 3 minutos de atraso.